Olá! Seja bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo a mais um episódio do podcast Metamórfica. Eu sou a Maria Alice e neste episódio vamos conversar um pouquinho sobre a plural relação entre a luta indígena e a luta ambiental. Para isso, lemos diversos artigos e reportagens que debatem a importância da demarcação de terras indígenas pela perspectiva da preservação e proteção da biodiversidade. Isso também atrelado a diferentes formas de entender desenvolvimento e a relação entre humanidade e natureza. Como sempre, as referências de cada coisinha discutida aqui estará na descrição. Apertem bem os fones e ajeitem o volume do seu aparelho, porque começa agora o episódio Mãos que Culturam o Meio Ambiente. Atualmente, toda a discussão acerca dos direitos constitucionais dos povos indígenas no Brasil tem como espinha dorsal o direito à terra. E não sou eu quem está dizendo isso, não. Um dos principais pontos de atuação do Ministério dos Povos Indígenas é o reconhecimento, demarcação, defesa, usufruto exclusivo e gestão das terras e dos territórios indígenas. Isso, claro, esbarra na compreensão de que cada um dos povos, nações e etnias que habitam este país chamado Brasil possuem ligações específicas e fundamentais com o território e também com o meio ambiente. E a gente aqui no podcast acha importante também pacificar alguns pontos. O primeiro é o que pode ser entendido como território. Território não é um pedaço de terra, com uma cerca e uma placa ali especificando quem é o dono. Dentro de um território, existem práticas culturais, sociais e políticas que caracterizam e são apropriadas pelas pessoas ali inseridas. Um território está carregado de história e, no caso da luta indígena pela demarcação, está relacionado à história ancestral, práticas que acontecem ali há anos e dependem daquele espaço para existirem. E outro ponto para deixar bem claro é que os povos indígenas não são naturalmente ambientalistas. Até porque as pessoas não são naturalmente nada. A relação entre esses povos e a natureza foi construída por séculos. Séculos de estratégias que chegaram às práticas do uso dos recursos naturais de fato sustentável que são observadas hoje. Inclusive, pensar nos povos indígenas como naturais, das florestas, que vivem em harmonia com o meio ambiente, pode esbarrar em preconceitos raciais coloniais, construídos há séculos e reforçados estruturalmente na nossa sociedade. Diferentemente da construção simbólica ocidental, os povos indígenas e tradicionais não veem a natureza como algo separado da humanidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base nos dados preliminares do censo de 2022, existem 1,65 milhão de indígenas no Brasil. Isso é quase o dobro do contabilizado no último levantamento em 2010, quando 896 mil pessoas se declararam indígenas. O censo de 2010 indicou também a pluralidade de 275 línguas indígenas no Brasil e 305 etnias. Com tanta diversidade de tradições e práticas culturais, existem muitas formas de lidar com a natureza, e a academia e as grandes empresas de gestão ambiental podem aprender muita coisa com os povos indígenas. Inclusive, tem um artigo muito legal que mostra isso. Ele foi publicado na plataforma Espaço Ameríndio, lá em 2019. Esse artigo foi escrito por diversos autores e consiste em uma revisão bibliográfica a respeito de estudos já realizados sobre agroecologia em terras indígenas do Brasil. Um dos autores é o professor e pesquisador Luiz Norder, que leciona na Universidade Federal de São Carlos e pesquisa aspectos sociais e culturais da transição ecológica. No caso, a transição agroecológica. Logo de cara, é importante relembrar o que é agroecologia. Um dos consensos define que a agroecologia é como uma prática que se opõe a um modelo de agricultura fundado na Revolução Verde. No Brasil, o conceito é voltado para a política ecológica e também vinculado ao movimento camponês. Um outro ponto importante para adicionar aqui nessa nossa conversa é que a questão do movimento camponês ela é muito importante na história latino-americana, até por uma questão de identidade, e entra em consonância com o movimento indígena no sul da América. De início, foram as organizações e articulações voltadas para a agricultura familiar que promoveram a agroecologia como algo importante para o desenvolvimento rural, sustentável também e justo socialmente.
A partir dos primeiros anos deste século XXI, outros movimentos sociais pegaram essa pauta para si. Da mesma forma, isso aconteceu com políticas públicas e pesquisas nessa área. O próprio movimento ambiental e o movimento do bem viver brasileiro são exemplos. Dentro das políticas públicas, a gente pode mencionar as diretrizes da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é de 2012, e a Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, que também é do mesmo ano. Uma das conclusões desse estudo, que se chama Agroecologia em Terras Indígenas no Brasil, é que as práticas agroecológicas estão associadas também à recuperação de áreas degradadas, à implementação de sistemas agroflorestais e ao extrativismo sustentável. Entretanto, essas práticas enfrentam desafios, como, por exemplo, a falta de recursos. Outro aspecto muito importante é que a agroecologia conversa com os métodos das populações indígenas na gestão de usos da terra. E essa forma de modo de vida indígena faz parte das tradições, espiritualidade e religiosidade. Não é apenas um manejo de recursos naturais. Porém, essa proximidade da agricultura convencional nos territórios provoca o abandono de algumas práticas agrícolas que já são tradicionais. E um dos casos que a gente pode mencionar é a experiência Tupinambá. Os Tupinambá têm o costume de fazer o plantio com a técnica da agricultura itinerante, que também é conhecida como coivara. E ela consiste na escolha de um terreno, e aí depois acontece o corte e a queima da mata nesse terreno para o plantio nas cinzas, que essas cinzas vão funcionar como um adubo. Depois do plantio, a área é deixada em pousio para descanso e restabelecimento da fertilidade do solo. Essa prática está entrando em desuso por conta do contato com a agricultura convencional. E o outro fator é a limitação das terras. Atualmente, as principais práticas agrícolas identificadas entre os tupinambás são as roçagens, a queimada, o plantio, as campinas e a colheita. E um outro ponto importante também que a gente pode pensar é que quando a gente fala em queimadas, uma luzinha de alerta pisca na nossa cabeça, né? Especialmente pra gente aqui que vive no Cerrado. Entretanto, essas práticas são tradicionais em diversas comunidades, não apenas entre os tupinambás. Por exemplo, existe um estudo que foi realizado pela pesquisadora Maria Alicena Coura Rocha, em que foi observada a importância dessas práticas de corte e de queima para as etnias indígenas Macuxi e Uapixana, lá em Roraima. A Maria Alicena, ela é engenheira agrônoma, e neste artigo ela ressalta que o não uso do pousio, por conta da limitação do território, por exemplo, gerou a redução da fertilidade do solo, e como consequência, o cultivo do arroz, que era bastante comum, deixou de ser praticado. E um outro ponto muito relevante é a ligação entre comunidade e o meio em que ela está inserida, que inclusive é uma ligação para além da lógica de subsistência. A não realização de certas práticas tão inseridas na cultura também é uma perda muito grande e gera consequências negativas para a segurança alimentar das populações. Dessa forma, pensar em uma agroecologia interseccional que respeite e entenda essas práticas é algo essencial. Entrando agora em outro ponto, as terras indígenas têm um papel importante na proteção ambiental e na proteção da biodiversidade. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de agrobiodiversidade. A agrobiodiversidade é a riqueza de espécies agrícolas de determinada comunidade, seja ela rural, tradicional ou indígena. Inclusive, existe um debate muito massa sobre isso aqui no Cerrado, especificamente quando falamos de sementes crioulas em comunidades quilombolas. Isso tudo é muito importante para a conservação de agroecossistemas e também dos biomas. Um outro exemplo é o estudo que foi realizado com 4 comunidades pluriétnicas no Amazonas. Ele demonstra o impacto do sistema de produção dessas etnias, que ocorre a partir da agricultura itinerante,
no manejo da agrobiodiversidade amazônica. A partir dessa produção, eles promovem sua segurança alimentar por meio de seleção e propagação de espécies essenciais para os seus modos de vida. E um dos destaques é a mandioca nos roçados. São um total de 70 etnovariedades de mandioca e outras 54 etnoespécies. Um ponto que vale ressaltar é que políticas públicas, projetos e programas voltados para o incentivo do manejo da agrobiodiversidade, isso de uma forma sustentável, são essenciais, incluindo também, claro, os investimentos. E como tudo que é bom dura pouco, a gente fica por aqui com mais um episódio do podcast Metamórfica. Neste episódio, conversamos sobre a relação entre a luta indígena e suas práticas de resistência cultural e tradicional na produção e conservação do meio ambiente. Um ponto muito importante para a gente finalizar é que é essencial que as instituições e empresas interessadas se movam a fim de promover e empoderar todo esse desenvolvimento que já acontece há séculos entre tantos povos e etnias. Não dá para ignorar a expressão e o potencial político por trás dessa discussão, porque esse assunto está muito ligado à relevância da luta indígena, defesa e o apoio aos direitos e dignidades indígenas, assim como o respeito à diversidade e, acima de tudo, à existência. Com apresentação, roteiro e edição por Maria Alice e pesquisa por Luana Alexopoulos, este foi o episódio Mãos que Culturam o Meio Ambiente. Agradecemos a sua atenção e a gente se esbarra por aí.